o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Jeremias 1,4 diz: a palavra do Senhor chegou a mim com a seguinte convocação: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Contudo, eu redargui: ó Eterno, eis que eu não sei expressar como convém. Não passo de uma criança. Entretanto, o Senhor me orientou: não alegues que és muito jovem. A todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te ordenar falarás. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo a fim de proteger-te. Assim diz Yahvé. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou-me: eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. Vê, eu hoje te concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e plantar. E a palavra de Yahvé veio a mim, indagando: o que estás vendo, Jeremias? Ao que respondi: vejo um ramo de amendoeira. Então Yahvé replicou-me: viste bem, porque eu estou vigiando a fim de que a minha palavra se cumpra. Vá ao verso 16, irmão. Pronunciarei contra eles os meus julgamentos por toda a sua malignidade, porque eles me desprezaram, queimaram incenso a outras divindades e adoraram ídolos feitos por suas próprias mãos. Mas tu, prepara-te, cingirás os teus rins, levantar-te-ás e lhes pregarás tudo o que eu te ordenar. Não tenhas receio deles, para que eu não te faça ter medo deles. Quanto a mim, eis que te coloco a partir de hoje como uma coluna de ferro, como uma muralha de bronze, diante de toda a terra. Os reis de Judá, os seus líderes e governantes, os seus sacerdotes e todo o povo da terra. Eles lutarão contra ti, mas nada poderão contra a tua pessoa, porque eu estou contigo para te livrar. Palavra do Senhor. Amém, irmão? Podem sentar. Irmão, eu sei que você já ouviu falar muito nesse Jeremias. Aliás, que não só você, toda a Babilônia ouviu falar dele, né, irmão? Então, Jeremias, essa figura marcante, e quando sempre falar em Jeremias, abrir livro de Jeremias, me veio Jeremias na cabeça. Eu lembro de uma profecia que um homem disse para mim: tu és como Jeremias. E aí eu fui pesquisar sobre Jeremias, enfim, eu entendi um pouco. E ao longo da vida, ao longo da caminhada, eu fui entendendo mais e mais. Hoje eu entendo totalmente. Porque Deus usou aquele homem, uma situação incrível, não vou contar os detalhes para nós não perdermos, não é uma questão de perder tempo, é uma questão de não nos alongarmos. Foi uma situação incrível e ele disse: tu és como Jeremias. Depois virou as costas, bom, cumpri a minha missão, virou as costas e foi embora, nunca mais vi este homem. Então, Jeremias, chamado por alguns teólogos de o profeta da coragem, porque ele fala uma palavra, o rei o joga no calabouço, ele leva a bofetada, batem nele, quando o soltam, ele vem e confirma a palavra que disse, e aí espancam o cara, tal. Enfim, tem alguns historiadores que dizem que Jeremias ficou preso mais de um ano antes de Babilônia invadir. Teve um episódiozinho lá, só um momento que ele ficou preso mais de um ano. Depois chamaram ele de volta e ele falava as mesmas coisas, voltava para a cadeia, e foi essa vida de Jeremias. Então, realmente, uma pessoa que sabe que já foi espancada, que foi preso,
foi jogado num calabouço, num poço que não tinha água, mas tinha lama, e diz a Bíblia que ele atolou. Depois alguém o resgatou. A situação muito ruim que ninguém quer passar, fere o nosso comodismo. Esse homem não poupa palavras. Ele está lá no calabouço, atolado, e Deus está falando com ele, ó, vão te tirar daí, e vão te perguntar isso, isso, isso. Tu diz isso, isso e isso. Quando tirar, vem cá, Jeremias, é isso, isso. Então joga ele de volta para lá. Essa foi a guerra de Jeremias. Mas Jeremias também era um homem muito forte, né? Porque imagina aqui, ó, o verso 18, eu te coloco como uma coluna de ferro, como uma muralha de bronze, diante de toda a terra. Então eles vão lutar contra ti, mas ninguém vai prevalecer contra você. Então Jeremias está lendo o que ali? Deus está dizendo que está colocando ele contra toda a terra, mas ninguém ia prevalecer contra ele. Então muitos jogaram Jeremias no calabouço e disseram, vencemos. Deus está dizendo, não venceu. Não venceu. Bateram em Jeremias, aí saíram todo bobo. Vencemos, demos uma bolacha na cara daquele cara. Na cara daquele cara, é ótimo. Aí o Senhor diz assim, não venceu. Essa bolacha não é a vitória de vocês, é a derrota. Ele ainda vai vencer, ele está vencendo, ele está de pé, ele é o vencedor. Ele é a coluna de ferro, ele é o muro de bronze, é ele. Aí vem outro, pega uns chifres lá e bate na cara de Jeremias. Pronto, venci, dei uma coça naquele Jeremias. Deus está dizendo assim, não deu coça nenhuma, não venceu. No final de tudo, ele vai ficar de pé e vocês vão ficar caídos. Que guerra Jeremias fez? Jeremias foi acusado de, como é que chama? Insurreição? Quando alguém... Conspiração, insurreição, insurgente, essas coisas todas aí, né? Essa linguagem militar, ele foi acusado. Por quê? Ele começou a pregar na cidade, o Espírito está com ele e os soldados estão vindo ouvir Jeremias. E os soldados estão desistindo de lutar, porque estão crendo na palavra de Jeremias. Quer ficar vivo? Entrega-te como escravo ao rei de Babilônia. Lá no cativeiro vocês vão viver bem, vão construir casas, vão negociar, vão ter filhos. Depois de tantos anos, vocês vão voltar. Se vocês não voltarem, a geração de vocês vai voltar para a terra que o Senhor prometeu. Mas quem lutar contra a Babilônia vai morrer. Porque Deus está com Babilônia. Jeremias disse, olha a condição do templo. Olha o tipo de sacrifício que está sendo oferecido ao Senhor. Olha os julgamentos que o rei está dando. Olha quanta injustiça, olha quanta malignidade. E o povo não é cego, né, irmão? Quem quer a verdade, é verdade. Jeremias está falando a verdade. Jeremias está mostrando um monte de coisa. Não adianta lutar, ninguém vai prevalecer. Então, Jeremias foi um camarada que sofreu muito. Tem um filme bom aí, Jeremias, aqueles das capinhas verdes. Eu já assisti aquele filme algumas vezes. É interessante demais. E você deve assistir filmes que você vê ali, uma fidelidade à palavra, deve assistir, irmão. E até alguns que fogem à palavra, você deve analisar se aquela situação é possível que tenha ocorrido. Porque a Bíblia não contém todas as declarações. Amém? Se a Bíblia fosse conter tudo, nós tínhamos que carregar a Bíblia em carreta. Porque o próprio João disse assim, se tudo que o Senhor Jesus fez nessa terra fosse escrito em livros, eu cuido que nem todos os volumes do mundo caberiam. Caramba, Jesus fez muita coisa que não foi escrito. Amém, irmão? Para João usar essa expressão, eu cuido que nem todos os volumes do mundo caberiam. Então ele tem plena consciência que não era possível escrever tudo que Jesus fez.
Agora, é uma expressão muito pesada. Nem todos os volumes do mundo caberiam. Isso ele está falando só do Evangelho de Jesus. Imagina juntando os 39 livros do Antigo Testamento, se fôssemos pegar todos os detalhes. Nós teríamos que, quando viéssemos para a igreja, tinha que todos nós virmos carregando a Bíblia. Bom, se bem que agora com a tecnologia, né, irmão? Estariam aí mais ou menos no 10º livro, digitando e tal, enfim, um dia iam terminar. Jeremias, irmão, ele tem um chamado. Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e as nações eu te dei por profeta. Agora, uma coisa me chama a atenção. As nações te dei por profeta, mas Jeremias nunca arredou o pé dali de Jerusalém. Mas ele foi dado para as nações. Então Jeremias foi às nações. Se Deus disse que foi, ele foi. Não ele em pessoa, mas a sua palavra chegou. Tanto que quando o camarada, o capitão lá de Nabucodonosor, liberta Jeremias do cárcere, tu és Jeremias? Jeremias, sim, mas como tu sabes meu nome? Como tu me conheces? Aí o homem diz assim, não, toda a Babilônia te conhece. Como? Irmão, Deus precisa que você lance as palavras pelo reino do Espírito, e aonde elas vão chegar é com Deus. Muita gente não vai me conhecer. Muita gente vai pesquisar na internet um dia, querendo saber que geração Jesus Cristo é essa, que igreja é essa, que pastor maluco é esse, e vão lá ver a minha cara, por curiosidade na internet. Mas muitos não vão ver a minha cara. Mas as minhas palavras vão fazer uma grande obra na vida de muitos. Isso aí não há dúvida. Isso é fato. Isso já está acontecendo. Eu ainda continuo recebendo e-mails de pessoas que ficam impressionadas. Aí vai lá na internet, vasculha, acha o meu e-mail, manda. Porque alguma coisa está movendo nas suas almas, na sua alma, no seu espírito. Alguma coisa que eu preguei. Mas pessoas lá do Rio Grande do Sul, pessoas da África, lugares que eu nunca pisei. Embora há um sonho meu em pisar em alguns lugares, eu nunca pisei. E não sei se Deus vai me permitir realizar o sonho de pisar na África. Mas não tem um monte de gente lá abrindo a boca e soltando fogo? Jeremias não foi a parte nenhuma. Pelo que se sabe, Jeremias não arredou os pés daquelas bandas. Mas ele foi dado como profeta às... Você é isso aí, meu irmão. Pedro passeou no Rio de Janeiro? Não, mas você conhece as palavras dele, não conhece? Aleluia a Deus. João passou por aqui pelo Brasil alguma vez? Não? Ah, mas você sabe muita coisa que ele falou, escreveu, né? É isso. Você já viu Ezequiel? Ele passou por aqui pelo Rio de Janeiro? Não. Mas nós temos pregado sobre ele aqui, não tem? Então ele passou por aqui. É assim que as coisas acontecem. Jó passou por aqui? Mas todo dia você repete as palavras dele, né? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Jó já entrou na tua casa? Já. Se você deu crédito às palavras dele, é como se ele tivesse entrado lá, sentado no teu sofá, te ensinado, falou, ó, pode ficar na dificuldade, que Deus é fiel. Com a vida dele, ele escreveu uma história e foi dado às nações como profeta. Assim, irmão, é com cada um de nós. Quando Deus disser assim, vou te levar aos 4 cantos da terra, meu irmão, não se preocupe em tirar passaporte, não te preocupe em fazer as malas, porque Deus pode te levar a qualquer canto sem você mover um passo.
Se ele disser que vai te levar mesmo, ó, que eu vou te levar a tal lugar, você vai realmente lá. Agora, você ir é uma coisa, e ele te dá por profeta, para profetizar você não precisa sair do teu lugar. Eu vou te levar em tal lugar, tá bom. Agora, eu te dou como profeta sobre tal lugar. Não quer dizer que você vai pisar lá, mas a tua profecia vai chegar lá. Isso eu acho fantástico em Deus. De maneira que hoje nós somos um ministério conhecido no Japão, os irmãos estão trabalhando, estamos entrando na China com tudo. Nos Estados Unidos, 4 pastores dos Estados Unidos me telefonaram. 4 pastores. Ficaram impressionados. Não sei se eles queriam ouvir minha voz, saber se eu era real. Pastores de outras denominações aqui do Rio de Janeiro me ligaram. Até aquele caso do presbiteriano. Não, deixa esses caras, tal. Eu conheço Bíblia de capa a capa. Lembra aquelas histórias que eu conto? Fantásticas. Eu disse para ele, mas quando a nação cai em pecado, o que Deus faz? Ele falou, não, levanta profeta. Eu falei, eu sou esse cara. A igreja caiu, a igreja não caiu. Não está envolvida com política, a igreja não tem objetos ungidos, os pastores não viraram camelô, então eu sou o cara. Falei para ele, não, mas deixa isso para lá, prega a palavra. Eu falei, não, eu estou pregando a palavra, eu não vou deixar isso para lá, eu estou fazendo a obra que ninguém quis, por isso eu tenho que ninguém vai ter. Ele falou, não, mas eu estou vendo que o irmão é irredutível. Eu falei, pastor, você não sabe o quanto. Você não tem ideia do quanto eu sou irredutível. Eu não preciso de conselho. Nessa obra, eu sei o que tenho que fazer. Nenhum homem vai me dar conselho nela. Ah, então tá, então irmão, tá bom? Passar bem? Passar bem. Tchau, presbiteriano. Vai cuidar da sua aposentadoria. Eu não pago autonomia, eu não me aposento. Eu trabalharei até a minha última gota de sangue nessa obra. Aliás, que eu estou há 17 anos por aqui, irmão, qualquer hora eu vou tirar umas férias, vou deixar alguém aqui e vou dar uma passeada. 17 anos sem férias? Quem precisa de férias quando Deus te renova as forças e tu sobe com asa de águia? Quem precisa de férias? Outro dia eu estava olhando e encontrei uma pessoa, falei assim, lá na igreja vamos fazer 18 anos. Aí o camarada olhou para mim, caramba, já tem 18 anos? Falei, depois eu estava em casa, eu falei assim, meu Deus, o ministério já tem 18 anos, isso é uma vida. Aí eu pensei assim, engraçado, parece que eu fundei a igreja ontem. Eu não vim passar 18 anos, eu não quero férias, eu quero trabalho, irmão. Eu não quero férias, eu quero trabalho. Quando eu quero passear, vou na casa de um irmão, vou na casa de outro, as portas estão sempre abertas para mim, e lá a gente se diverte, conta uma piada, brinca, e até aqui nos tem ajudado o Senhor. Não preciso de férias, eu preciso é de trabalho. Enquanto é dia, eu quero trabalhar. Então, irmão, Jeremias, o profeta da coragem, ele tem um detalhe aqui no verso... Deixa eu me sintonizar aqui, é o verso 19, que diz assim, eles lutarão contra ti, mas nada poderão contra a tua pessoa, porque eu estou contigo para te livrar, palavra do Senhor. Imagina, eu te ponho contra os reis de Judá, eu ponho contra os seus líderes, contra os seus governantes, contra os seus sacerdotes, e não basta, eu ainda te coloco contra todo o povo. O povo vai ser contra você, Jeremias. Todo mundo está contra você. É você contra todos e todos contra você. Quer essa guerra, irmão? Você quer essa batalha? Você só vai querer essa batalha se você realmente acreditar que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Se você acreditar que Deus é fiel, que Ele é o Senhor que te guarda, guarda a tua entrada, a tua saída, que o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Se você realmente acreditar que Deus é poderoso para impedir que os inimigos lancem uma flecha contra ti, mesmo quando você estiver diante de exércitos.
se você acreditar na palavra que diz, quando tu saíres a peleja contra os teus inimigos e ver cavalo, povo, carruagem, tudo em maior número do que tu, deles tu não terás temor, porque o Senhor teu Deus está contigo. Senão você vai se esconder debaixo da cama. A guerra é tremenda, meu irmão. A guerra é renhida. Você acredita em Jesus Cristo? Você acredita que Ele morreu pelos teus pecados? Morreu não. Mataram Ele por falar a verdade. Essa é a base da nossa religião, o assassinato de um homem. Nossa religião só tem fundamento porque o nosso Cristo foi assassinado por falar a verdade. Ficou provado que o mundo não aceita a verdade. Irmão, cai na real. Assassinaram o Filho de Deus. Se a vara verde fazem isso, ele disse, o que se fará com a seca? Você não está aqui para desfrutar de sombra e água fresca. Você foi recrutado para um exército. Será que eu vou ter que botar uma nova placa lá fora? Bem-vindo ao ES. Ou EC, né? ES, bem-vindo ao EC. Porque se botar EB, vão pensar outra coisa. EC, Exército Celestial. Bem-vindo ao Exército Celestial. Será que eu vou ter que botar outra placa lá fora? Você tem que entender que a qualquer momento Deus pode recrutar alguns de nós aqui para morrer por Ele. Podemos sair nos serviços do Senhor e podemos não voltar. Pedro saiu no serviço e daqui a pouco bateram na porta. Ah, deve ser Pedro. Quando for atender era um irmão, não era Pedro. O que houve, irmão? Mataram Pedro. Aí o filho de Pedro está chorando, obviamente chora, né? Mas vem o Espírito Santo e diz assim, pode chorar, mas não esquece, hein? Ele está muito bem. E assim como ele, tem que ser vocês. Viver só se for por Cristo. E a melhor maneira de viver por Cristo é morrendo por Ele. Melhor? Não, melhor não. A única maneira de viver por Cristo é morrendo por Ele. Será que os parentes de Pedro culparam a igreja? Culpa desses crentes, culpa dessa igreja aí, esses fanáticos. Ele poderia estar vivendo tão bem, pescando o peixinho dele lá, pagando impostos e tributos a Roma, foi se meter com esse negócio de igreja, virou até um vagabundo, parou de trabalhar. Hein? Já me culparam uma vez, uns ímpios aí, né? Acontece umas coisas aí no ministério, e é só uma gotícula, porque o que está para acontecer ainda vão ser torrentes e mais torrentes que vão acontecer. Está vendo? Fica lá na igreja daquele fanático, daquele tupirani, olha o resultado. Mas aí aparece alguém para dizer, não, é lá mesmo que tem que ficar. Nós somos recrutados, irmão, como ovelha para o matadouro. Mas no caminho do matadouro, tem muita coisa para se cumprir. E somos nós. Não podemos viver uma fantasia. Não podemos deixar de entender o que é a igreja. Às vezes a pessoa tem promessas tantas promessas gloriosas de Deus, e ela começa a ver as coisas se cumprindo na vida dela, uma realização e outra, e isso e aquilo outro, e daqui a pouco ela acha que tudo tem que continuar daquele jeito. Ela não entende que a vida dela, de repente, pode vir o Senhor e dizer assim, olha, o teu tabernáculo se aproxima de ficar vazio. Não, mas já, Senhor. Não é, irmão, muita gente está dentro da geração Jesus Cristo, mas tem mentalidade batista. Porque, eu já falei aqui, teve o caso, né? Uma pessoa pregou lá na frente da igreja,
uma irmã falando, ó, Jesus está prestes a voltar, olha o terremoto, olha o maremoto, tremeu não sei aonde, apareceu não sei aonde em tal lugar, a impiedade e tal. Depois a outra pegou o microfone e falou assim, não, irmão, eu sei que Jesus está prestes a voltar, né? Mas tomara que não seja agora, porque é agora que eu acabei de passar no meu concurso do Banco do Brasil. Vou ter um ótimo salário, eu quero curtir a vida. Vai, desgraçada, vai curtir a vida no inferno. Nós não estamos aqui para curtir a vida, estamos aqui para curtir a morte por Jesus Cristo. É isso, irmão. É isso que nós somos. Como ele disse, vós sois as minhas testemunhas. E não, nós não somos inocentes. Nós sabemos que está escrito, aquietai-vos, até que se complete o número dos vossos irmãos, que a semelhança de vocês vão morrer pela causa. Quem serão esses? São os católicos? Os espíritas? Os budistas? A raça maldita dos muçulmanos? Nós completaremos o número que está faltando debaixo do altar de Deus. Tem que ter consciência. Se você não tiver consciência da vida que Jesus Cristo te chamou a exercer e da missão que você tem, você vai viver uma fábula. Na hora que a porta da realidade aparecer diante de você, você vai se desviar dela. E é tudo que o diabo quer. Na hora que o diabo disser assim, e aí, nega ou morre? Ele está ansioso para escutar você dizer assim, nego. Quando você disser nego, meu irmão, ele vai te dar ouro e prata. Mas quando você disser, não, eu morro, mas não nego, aí, meu irmão, o reino das trevas é abalado. Jesus nos tem chamado a uma grande obra, irmão. Eu diria, uma obra violenta. Nunca supôs-se tal coisa. Nunca deu para pensar uma coisa desse jeito. E olha que interessante, né? Eu te coloco contra todo o povo da terra, contra todo mundo. Jeremias, eu estou olhando para você como único. Tu está contra todo mundo. Irmãos, a gente está numa luta para manter os vídeos. Estão bloqueando nossos canais. Está uma luta para manter os vídeos na internet. Muito trabalho. Meus filhos aqui, irmão Rômulo lá, os irmãos do Japão, está uma batalha. E a gente estamos batalhando, foi para isso que fomos chamados, amém? Deus revelou há alguns anos aqui, nesse ministério, que informática era o quê? Cadeira ministerial. Caramba, você tem ideia da glória que é isso? Cadeira ministerial. Muita gente não levou isso a sério, mas enfim. Então os irmãos estão trabalhando nesta cadeira ministerial. Eu tenho certeza que a recompensa, irmão, não é pouco. Nossos vídeos a gente coloca, é uma luta, bloqueia canal, mas qualquer bandaleira de safadeza, de mentira, de homossexualismo, fica lá à vontade. Hoje eu falei com o irmão Rômulo, vamos fazer um teste? Pensei, vamos fazer um teste. Aí falei com o irmão Rômulo, vamos denunciar esses Face, essas coisas dos muçulmanos. Aí ele foi lá denunciar. Aí tem lá um vídeo de um camarada com uma bazuca, com um rifle, com crianças com armas, e o camarada com uma bandeira escrita jihad, aí embaixo em inglês escrito assim, minha vida, meu amor. Jihad é o radicalismo do islamismo, né? Minha vida, meu amor. Aí ele fez denúncia. Aí a resposta do Facebook, esse perfil, esse vídeo aí, essa coisa aí, não fere a nossa política de quê que eles chamam? A nossa política de trabalho, não fere. Mas se você disser assim, olha os assassinos, olha o vídeo, olha os que eles estão fazendo, você simplesmente coloca as mesmas coisas que eles colocam lá, você pega e dá a sua opinião sobre aquilo, não, eles arrancam o teu vídeo. Mas eu já falei aqui que o Facebook deve ser composto por um bando de viado,
ladrão, canalha, deve ser, só pode ser. O camarada com uma bazuca dizendo jihad, minha vida, meu amor, fazendo uma alusão ao crime, aos assassinatos, com criança, com arma pesada na mão, não fere a política de trabalho deles, não fere nada. Mas se você diz assim, isso é um absurdo, caçam teu vídeo, feriu a política deles. É para nós entendermos que nós somos contra todos e todos são contra nós. É para entendermos isso, irmão. Então, vamos trabalhar, vamos irritar eles. O Google vai tirar, o Facebook vai tirar, nós vamos burlar, vamos abrindo um monte, vamos colocando, vamos dar trabalho para eles. É cadeira ministerial. É uma raça maldita. Vou começar pelo presidente da nação, né? Essa nação só tem maldito, meu irmão. Esses dias eu estava pensando, irmão, uma coisa que já foi dito, a própria Escritura diz, mas aqui também já foi dito de forma profética há alguns anos. A quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Irmão, eu tenho visto pessoas chegarem nesse ministério sem nada e Deus abençoar muito. Inclusive os testemunhos que os irmãos mesmo me contam assim, antes dos cultos, depois do culto, quando a gente encontra em umas situações, em umas ocasiões aí, é cada testemunho incrível, fantástico. Mas não esqueça, a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Acho que não sei se foi na última profecia ou uma das últimas, houve algumas coisas que eu até anotei da profecia, uma coisa que Deus disse assim: vocês são o meu relógio na terra. O que significa isso? Vocês quem? Vocês os crentes? Vocês os cristãos? Não, vocês que Deus quis dizer, somos nós, somente nós, geração Jesus Cristo. Nós somos o relógio de Deus na terra. Ou seja, Deus vai olhar o tempo de acordo com a nossa caminhada, com a nossa postura, nós fecharemos a dispensação. Se nós fecharemos a dispensação, eu vou dizer de novo, Jesus Cristo volta em 2070. E quando alguém aparecer assim, para você dizer assim, não, irmão, que isso, isso é heresia, está escrito daquele dia e hora, ninguém sabe, irmão, não tenha paciência. Não tenha paciência. Pega todas as espadas e lança. Diz assim, poxa, irmão, deixa de ser ignorante, volta para a escola, vai estudar. Até que grau você estudou, hein? 2070 não é dia nem hora, deixa de ser burro. Pega pesado, meu irmão, porque o tempo da amizade já acabou há muito tempo. As varas já foram partidas há muito tempo. Senão eu jamais diria que eu cuspo na cara do Deus da Universal, eu cuspo na cara do Deus das Assembleias de Deus, eu cuspo na cara do Deus dos batistas, porque já acabou, meu irmão. Os batistas passam aí, viram a cara para mim, eles me fazem um favor imenso, eu vou mandar flores para eles, de preferência uma coroa de flores, para que eles coloquem em cima dos seus túmulos. Não quero saber de amizade, eu quero saber de serviço. Se eu sei que Deus está falando, ora, se sei, eu falo e a pessoa quer relutar, aí para trás de mim, Satanás. Outra coisa que Deus falou na profecia, não se acovardem, olhem para mim. Olha para Jesus. Não faz que nem Pedro naquele momento, né? Desviar os olhos para os ventos, para as ondas, que é o mover do mundo, né? Não faça isso, olha para Jesus, aprenda a olhar para Jesus, que diz, eu sou a tua sombra à tua direita, eu estou contigo, 1000 cairão ao teu lado, eu te livro, as minhas ovelhas eu tenho na palma da minha mão. Então olha para Jesus,
Agora, eu acho interessante quando Deus diz alguma coisa, eu sempre penso que se Ele está falando alguma coisa é porque aquele contexto existe. E Ele diz assim, não se acovardem. Significa que tem pessoas temerosas em nosso meio. Nem todos estão prontos. Mas, meu irmão, se você não está pronto e se acomoda, é um caos na tua vida. Mas se você reconhece que não está pronto, mas começa a bater na porta, buscar para estar pronto, aí as coisas vão acontecer. Acredite que é assim, porque se no evangelho tem gente covarde, eu garanto que mais do que eu ninguém foi. Não foi, irmão. Não foi. Um dia eu recebi uma profecia que falava de eu pregar, anunciar, eu falei, tá fora, nunca vou fazer um negócio desse. Pregar, liderar, e à frente disso, à frente daquilo, eu falei, isso aí é que eu quero nada disso, isso aí está fora da minha vida. Só que eu continuei buscando ao Senhor, querendo fazer a vontade do Senhor, e Ele tinha justamente aquilo, mas Ele precisou mudar o meu ser, me dá unção, me dá a graça, a capacitação, porque Ele disse mesmo, sem mim, nada podeis fazer. Então, irmão, você pode até ter um sentimento de covardia, até um medo da morte, é normal, mas você vai ter que encarar isso e vencer. Vai ter que vencer. Bombeiro, antes de ir combater nas ruas, ele faz treinamento e ele tem que entrar no meio das chamas. Se ele não entrar no meio das chamas, não interessa todo o treinamento dele, ele fica reprovado. Olhou para a chama, não, mas eu não vou entrar aí não. Tu está com equipamento, entra. Não, a tua roupa é própria, entra. Você foi instruído para isso, entra. Não, eu não vou entrar. Então tá, vai para casa que outro próximo. Amém? É assim o treinamento do bombeiro. O nosso treinamento é assim, Jesus todo dia tem nos dito, aqui é ensinando a morrer por Cristo. Ele morreu por todos, logo todos morreram. O nosso Senhor disse, é um servo cabeceiro igual ao seu Senhor. Ele deu a vida pela causa, nós temos que dar a vida também. Ele falou, quem quiser achar sua vida vai perder, mas quem perder por amor da minha causa vai achar. Então, nós temos que olhar para a porta da morte e dizer, estou tremendo, estou apavorado, mas eu passo. Tem que ser assim, irmão. Você tem que vencer. Então, quando a palavra diz, não se acovardem, olhem para mim, vai lá, faz o teu exercício, faz o teu treinamento, e da próxima vez que se falar em morte, você tem que saltar e dizer, eis-me aqui. Deus não convoca, Deus não chama, Deus não envia, Deus não usa quem não se apresenta. Pedro, brevemente tu vai deixar esse teu tabernáculo. Eu tenho um projeto para alguém te matar. Eis-me aqui, Senhor. Ele estava tão preparado, tá pego, vai ser crucificado. Crucifica-me de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Esta palavra que Pedro disse, meu irmão, não foi dada ali na hora. Essa palavra ele maquinou. Vão me pegar, vão me prender, vão me matar. O que eu posso dizer no meu último suspiro para glorificar o meu Senhor? E ele falou, já sei. Quando passaram-se meses que pegaram Pedro, ele já estava com a palavra na ponta da língua, vai morrer, crucifica-me de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Ele se preparou para aquela hora. Outra coisa que é dito na profecia, vejam o que fiz na vida de cada um. Tem esse reconhecimento do que Deus fez na vida de cada um de nós? Temos esse reconhecimento? Ou você quer voltar para a Universal para ver o reconhecimento? Quer voltar para receber a corrente da prosperidade? A rosa ungida, essa é boa, rosa ungida. Tem um vídeo que eu fiz aí uma vez, quebrando uma rosa da Universal. O camarada ficou louco. Ele falou, não, eu assisti tudo, mas na hora que quebrou a rosa, isso eu não aceito. Ô infeliz desgraçado. Que quebrou a rosa.
Mas por que vocês seguem a rosa? Porque Jesus é a rosa de Saron. Ah, é mesmo? Ele também é um cordeiro de Deus, levado como ovelha muda ao matadouro. Isso tu não quer. Então, irmão, veja o que eu fiz na vida de cada um. Você sabe o que Deus fez na sua vida. Não, pastor, mas eu cheguei aqui, eu ganhava tanto e eu continuo ganhando o mesmo tanto. Não, então tá, então Jesus manteve o teu tanto. Só que a realização dele não é essa. E o teu entendimento mudou? Você hoje voltaria para congregar numa assembleia? Voltaria? Se não voltaria, alguma coisa ele fez. E foi grande. Porque de onde muitos aqui saíram, multidões estão lá e ouviram a mesma coisa que você. Ele fez uma grande obra na tua vida. Ele te conheceu desde o ventre. Te preparou para esta hora. Ele é o relojoeiro e ele preparou o teu tempo, o teu relógio é a tua vida. Que ele preparou com todo carinho e ele acreditou e acredita. Eu posso contar com ele quando essa hora chegar. Então é isso, irmão. Ele diz: sou o relojoeiro, sou o Deus deste lugar. Quando Deus diz na profecia, eu sou o relojoeiro, é como que mais ou menos ele controla o tempo, né? E diz, eu sou o Deus deste lugar. Irmão, quando se falou o Deus deste lugar, é para não ficar dúvida de que só nós, geração Jesus Cristo, temos Deus. Quando ele disse, sou o Deus deste lugar, ele está dizendo, eu não sou o Deus das Assembleias de Deus. O nosso não é. Não sou o Deus dos batistas. Não sou o Deus dos movimentos cristãos ou evangélicos que tem por aí. Não sou o Deus dessas cantorazinhas, esses cantores de sucesso. Eu sou o Deus deste lugar. É aqui que ele é invocado. E Deus diz assim, a hora é agora. Vocês são a minha geração. O que é a minha geração? Se eu digo, isso aqui é a minha geração, eu estaria apontando o quê? Vamos dizer, para os meus filhos, naturalmente falando, minha geração, eu gerei. Eu trabalhei por isso. Eu sustentei. Eu encarei sol a sol, eu botei o pão na mesa, eu fiz alguma coisa. Aqui está a minha geração. Deus está olhando para nós e está dizendo, aqui está a minha geração. Os que eu conheci ainda antes que se formassem no ventre, eu sustentei vocês para serem a minha geração. Ninguém está aqui dentro por acaso, embora que nem todos vão permanecer aqui dentro. Mas ele chamou como sua geração. Quem negligenciou é problema de cada um. A palavra é uma só, dada a todos. Cada um que faça o que quiser com ela. Eu já sei o que devo fazer. Então, vocês são a minha geração. Ou seja, Deus te sustentou. Você só está vivo porque Deus te sustentou. Já chegaram para te matar e você nem viu, porque Deus te sustentou. Já tentaram te matar e planos foram frustrados. Carros que poderiam bater no teu, acidentes terríveis poderiam acontecer. Não, mas eu ando com muita prudência. É mesmo? E o trânsito depende só de você? Eu também dirijo com prudência. Mas tem um monte de cachaceiro emaconhado, bêbado no volante. Tem um monte de buraco na rua que são verdadeiras armadilhas, mesmo que tu pague em PVA, os buracos estão lá para ferrar com todo mundo. Deus te sustentou. Deus te deu livramento e te tem chamado de a minha geração, irmão. Nós somos sustentados por Deus de uma maneira gloriosa. Então, o que nos resta? Viver. Agora eu tenho que entender. Jesus não me chamou para viver 100 anos.
Jesus não me chamou para viver eternamente sobre esse planeta. Não chamou, irmão. Jesus falou assim: vocês são o sal. De onde? Da terra. Então, só quem faz a diferença somos nós. E sal é o quê? Uma pitadinha. Deus não tem muita gente com quem contar. Nós somos o sal separado dele, somos a pitada de Deus. E ele diz: vocês são a luz do... Se nós somos a luz do mundo, o mundo está em completa trevas. E quando eu digo que o mundo está em trevas, eu estou incluindo as assembleias, os batistas, os metodistas, os presbiterianos, toda essa raça maldita de crente que negou o sangue de Cristo e a guerra do Evangelho. Eu estou incluindo todos eles. Eles não são luz, eles são trevas, eles estão no mundo. Esses palhaços retardados que estão no Congresso Nacional se dizendo crente, essas cantoras servas de Satanás, essas meretrizes rotuladas de evangélica, que estão cantando nos palanques dos políticos, elas são trevas, luz somos nós, que haveremos de morrer por Jesus Cristo. Nós não temos parte com eles. Então, meu irmão, se a Escritura diz, vocês são a minha geração, irmão, entenda o que Deus fez na sua vida. Entenda essa obra, como Ele te sustentou. Pensa de onde Ele te tirou. Irmãos, eu reconheço que Deus fez uma grande obra. Eu andava no espiritismo, eu andava no catolicismo, tá. Deus me livrar disso foi glorioso. Mas quando eu caí no laço da igreja evangélica caída, ali era difícil de escapar. Quando Jesus me libertou, eu constantemente entrei no meu canto com Jesus e disse: Senhor, que obra tremenda, como o Senhor abriu o meu entendimento, ao ponto de eu reconhecer num lugar com púlpito, com coral, gente cantando, com pastor, com pessoas falando de Bíblia, dizendo aleluia, maranata, a hora vem, como o Senhor me abriu o entendimento para eu ver que aquilo tudo é um lixo, não presta para nada, essa obra não tem preço. Essa obra não tem preço. E alguns irmãos aqui já têm dito na cara de muitos: não, porque irmão não, nós não somos irmãos. Não, que isso, irmão? Deus é um só. Não, nós não somos irmãos. O meu Deus não é o mesmo das Assembleias de Deus. Nós não somos irmãos. Diga isso mesmo, meu irmão. Pode dizer. Quem sabe se com esse grito radical alguém acorde, porque eles vão ver Deus na tua vida e não vão ver na deles. Então, irmão, essa é a realidade. Tu estás aí que nem um Jeremias, contra todo o povo da terra e todos contra ti. Ah, mas aquele cara é pastor nada. É um falso, é um pilantra, é um canalha. Não é pastor não. Pastor, hoje só existe um, que sou eu sou o único pastor no mundo inteiro. Ah, que presunção, quem não gostar vem aqui e faz o desafio. Se eu falo a verdade que sou o único pastor, eu fico de pé, e se eu estiver mentindo, que o câncer me corroa. Agora se é verdade, vai corroer quem aceitar o desafio. Não estamos aqui para brincadeira, não estamos tateando, onde está Deus? Não, eu não ando em busca de Deus. Eu não ando em busca de Deus. Você não procura pelo aquilo que você já encontrou. Você não procura aquilo que você já encontrou. Quando você tem algo que já encontrou, que já sabe onde está, você simplesmente aponta para os outros. Quer? Está ali. Acabou a história. Não somos uma geração procurando por Deus. Nós já o temos e já estamos ao seu serviço. É isso que somos. Então, meu irmão, esta é a realidade desse ministério de restauração. Pouquíssimas amizades, sacerdote contra você. Aliás, que os sacerdotes ficam loucos com você, né? Porque o cara chega,
terninho bonitinho. Eles não sabem que uma unção está em João Batista com roupas de camelo comendo mel silvestre. Porque Anás e Caifás eram sacerdotes. Mas a palavra foi a quem? João Batista no deserto. E quando os pastores chegam de você, e eles até se esticam, né? Não, irmão, porque, veja bem, irmão, nós temos que ter sabedoria, prudência. Porque, irmão, eu fiz na cabeça dele, eu fiz teologia, eu fiz curso de liderança. Essa é demais. Um pastor dizer que fez curso de liderança, Jesus deveria pelo menos uma vez na vida me permitir sacar a espada e arrancar a cabeça desse desgraçado. Pastor dizer que fez curso de liderança é um maldito, é um desgraçado, é um cego. Curso de liderança, faça-me um favor. Isso é demais, isso extrapola todos os conceitos. Irmão, eu sou teólogo, eu fiz 4 anos de teologia. Ele não fez 4 anos de teologia. Ele passou 4 anos como escravo dentro de um seminário onde roubaram o dinheiro dele. Eu fui consagrado pelo ministério tal, só faltou dizer azeite galo, puro oliva. E aí se apresenta para você e vem com aquele charme todo e te envolve, porque entendeu, irmão? Sabe como é? Aí você, e deixa ele falar. Quando o Espírito Santo diz assim, agora é contigo, vai. Aí tu abre a boca, o cara... Os pastores te amam. Porque quando eles sabem que você tem muito mais do que ele, você começa a soltar as revelações, a glória, e o Espírito Santo toma, metralha, vai metralhando, acaba com eles. Eles ficam apaixonados por você. Quem mais te odeia são os pastores, porque sabe que se você abrir a boca perto da ovelha deles, você abala todo mundo. Raça maldita de pastores evangélicos no Brasil, raça de apóstatas desgraçados. Aqui mesmo embaixo tem um ladrão, um safado, um canalha, que nem se segurava em pé e foi abrir igreja, de tanta cachaça. Aí, um dia uma pessoa de lá achou um CD nosso, lá dentro do palanque deles. Aí, posso ouvir isso aqui? Aí ele, pode, mas já vou te avisando, hein? Lá não dá oportunidade não, hein? Tá, eu vou ouvir. Aí a pessoa ouviu, ficou louca. Onde é aquele negócio? Onde é aquela igreja? Qualquer dia eu te levo lá. Passava uma semana, a pessoa voltava. Onde é aquela igreja? Eu quero conhecer aquela igreja. Não, um dia eu te levo lá. Passou 2 meses, 3 meses, 4 meses, até que a pessoa chegou e disse assim, tu não vai me levar não? Eu vou subir esse morro, aí vou sair perguntando até encontrar. Não, então eu te levo. Aí trouxe a pessoa aqui. Aí a pessoa não saiu mais. Não voltou mais para a igreja dele. Os pastores nos amam, irmão. Porque eles sabem o perigo que é as suas ovelhas ouvir a nossa loucura, o nosso estresse. Porque Jesus não passeia por qualquer canto, nem o Espírito Santo paira sobre qualquer água. Amém, meu irmão? Os pastores odeiam vocês. Se algum pastor chegar para você, meu amado, mentira, não é amado nada, ele te odeia. Ele quer mais poder chegar no púlpito da igreja dele e dizer assim, sabe aquele cara dali? Morreu. E se gloriar, porque você morreu. Inclusive, muitos pastores vão se gloriar quando nós estivermos sendo recebidos em cima na glória, com vestes brancas salpicadas de sangue. Eles vão estar se gloriando aqui. Nós ficamos vivos, está vendo? Nós ficamos isentos da morte. Nós somos amigos dos islamitas, amigos dos muçulmanos, nós somos amigos do presidente, nós somos amigos do governador, nós somos amigos de todos os sacerdotes, participamos das associações gerais das igrejas. Nós, geração de Jesus Cristo, não fazemos parte desse lixo.
Nós não temos aliança porque o nosso Deus é único e é o maior. Jesus não veio fazer aliança, Jesus veio chamar para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor. Isso não é aliança, isso é submissão. E é isso aí. Então, Jeremias é o chamado da sua vida. Se é na minha, tem que ser na sua. Tem que ser na sua, irmão. Então, viva isso, irmão. Não tenha medo de nada. Te prepara e não esquece. A quem muito é dado, muito é cobrado. Muito é cobrado. Muito é cobrado. E você tem que entender que você tem recebido muito. Você nunca mais vai ter certas práticas na tua vida. O que você acha do jejum? Quer jejuar aí uns 2 dias, 3 dias? Você até ri de alguém que diz, não, irmão, que eu estou no propósito do jejum. Você diz assim, coitado. Não, irmão, que eu estou na campanha. Não, que eu estou na fogueira santa do inferno lá, da Universal. Você diz, coitado, Deus tem misericórdia dessa alma aí. Porque você recebeu muito de Deus. Todas essas pessoas aí, assembleanos, inclusive seus pastores, seus arcebispos, cardeais, todo mundo, todos eles diante de você, irmão, não passam de simples alunos. Você para eles é como Deus, tamanha coisa que você tem recebido. E então, irmão, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus que é santo. A minha alma estremece diante do nosso Deus. Pastor, aleluia. A visão que o Espírito Santo me deu, eu via descer do céu muitas pedras preciosas, e essas pedras era repartida para a igreja, e vi uma pedra preciosa vermelha, que era o Senhor. Essa pedra brilhava muito, e o Espírito de Deus falava comigo, essas pedras preciosas são vocês, para que vocês entendam o quanto vocês são preciosos diante de mim. Aleluia. Essa visão cessou. Logo depois eu vi a congregação, a igreja, como um alvo. E havia muitas armas apontadas para cá. Não somente para cá, mas aonde tem um irmão nosso espalhado pelo mundo, essas armas também estavam apontadas para eles. E vi também, pastor, nós indo para um campo de batalha, mas nesse campo, a gente, uma hora era a nossa vestidura, era armadura normal, de guerra mesmo, mas outra hora era uma roupa de quem estava indo, quem trabalha com cana, essas coisas assim, era uma roupa diferente. Mas quando nós estava pronto para ir para a batalha, o anjo que estava nos revistando, ele pediu para ver as nossas mãos. Mostra-me as vossas mãos. E muitas mãos estavam ok, mas algumas mãos estavam sujas e foram colocadas de lado. E quando nós estávamos indo para essa batalha, eu avistei, o Espírito de Deus me fez ver uma árvore muito grande. E nessa árvore havia muitos frutos. E nós tínhamos que batalhar, uma batalha muito incessante, uma batalha muito longa, até chegar ao fruto. Então a visão cessou até aqui. A paz a todos. Ao nosso Deus a honra e a glória, o louvor e toda exaltação. A visão que o Espírito Santo me deu, naquele louvor do irmão da África, eu via cair várias espadas, escudos e lança na congregação. E Deus me deu uma visão, que eu tinha tido ela no domingo, e me reportou. Eu vi uma lança fincar naquele prédio do STF. E quando eu olhava dentro daquele prédio, eu vi aquele homem chamado Gilmar Mendes. Ele foi atravessado por essa lança.
quando o Senhor fez menção de Pedro, pastor, na morte dele, eu vi 2 chicotes, e nesses 2 chicotes tinha na ponta uma lâmina muito afiada, e essa lâmina, ela cortou as costas do irmão Rafael Felipe. Hoje eu vi a igreja como uma grande colmeia, e vi os membros como muitas abelhas, e vi uma abelha em cima dessa colmeia, e ela direcionava a igreja. Eu vi, pastor, essas abelhas em direção ao prédio do STF. E eu vi que essas abelhas, elas picavam aqueles magistrados. E vi muitos deles com a cara empolada, com o corpo empolado, de tanta picada que essas abelhas davam. E assim diz o Senhor: sistema judiciário, a sua hora vai chegar. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi o grande tornado, e ele estava no meio do povo, né? Como eu sempre vejo ele em redor, e ele abriu o chão, ele se voltou para baixo e abriu o chão, abriu uma grande cratera no chão. Só que toda a geração de Jesus Cristo ficava flutuando como se o chão ainda estivesse ali. Mas ele abriu uma grande cratera no chão assim. E é muito fundo, e foi o próprio tornado que fez isso. Amém. Eu vi uma árvore muito grande, muito forte, uma árvore bonita. E essa árvore tinha frutos. E então na frente dessa árvore havia um anjo. E esse anjo tirava os frutos e jogava para o povo, né, da geração de Jesus Cristo. Estava sentado aí nas cadeiras, e ele jogava esses frutos e nós íamos pegando esse fruto. Ia comendo. Amém. Eu vi um anjo no céu, e esse anjo ele era como uma luz. E ele ia passando e ia deixando um facho de luz assim no céu. Esse anjo ia indo e ia deixando esse facho de luz. Então eu vi o grande tornado, ele se transformou como um grande furacão muito forte, e por cima dele ia uma grande tempestade. As nuvens ficaram escuras, e em cima dele essa grande tempestade, e mais por cima dele haviam anjos que estavam olhando, só observando, admirados, esse grande tornado, esse grande furacão, né? E ele ia devastando muitas coisas, ele chegou a abrir crateras que pareciam que viravam vulcões. E ele ia devastando, eu vi ele devastando muitos lugares. Então eu olhei por dentro dele, havia uma grande espada. E ele foi e chegou até mares, e esses mares estavam muito revoltos. E ele foi, e esses mares estavam dominando as terras secas. E ele chegou e parou esses mares. Esses mares não conseguiam mais passar. A onda vinha, batia nele, e assim foi se tornando uma guerra. E então esse furacão, ele começou a entrar para dentro dos mares e a afastar esses mares revoltos. E em tudo isso, nesse todo o tempo, eu vi anjos admirados com tudo aquilo acontecendo. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi a Meca. Eu vi Meca lá dos muçulmanos. Eu vi pela parte de cima, então eu vi aquele quadrado que tem no meio. Eu vi eles tudo andando, como se fosse o Ramadã deles, que eles ficam rodando aquele quadrado, né? E então eu vi uma luz que ela vinha por baixo, e como se fosse uma grande explosão, ela explodia
E aquela luz, ela saltava assim, ó, e daí a visão me levou para fora, e ela como se fosse uma grande explosão, essa luz saltava assim, ó, para tudo quanto é lado, assim, no meio deles. E eu tive um entendimento que isso daí é que eles vão atentar para nós. Eles vão ter que atentar para nós. E todos os muçulmanos conhecerão o nome Geração Jesus Cristo. Amém. Agora, quando o irmão Altair estava louvando, eu vi se apresentar por trás do púlpito um exército incomparáveis de anjos, muitos anjos, um exército como o qual nunca eu vi antes, ou como o qual ainda ouso dizer como nunca se viu no globo terrestre, de tantos anjos. Passava de onde os olhos pudessem ver, muitos anjos se apresentou atrás do púlpito, assim, ao horizonte. Amém. Aleluia. Se tem exército, tem guerra. Eis-nos aqui, amém? Você pode dizer? A nossa guerra é maravilhosa, porque nela não há derrota. E as nossas conquistas são almas, não é ouro nem é prata. Lutamos por almas e lutaremos da maneira que Deus disser para lutarmos. Não lutaremos com os nossos projetos, mas com os projetos do Senhor. Deus vivo, leva o teu povo na tua graça, na tua paz. Opera no entendimento, ó Deus, de cada um. Refreia, ó Deus, os sopros satânicos que tentam desvirtuar o entendimento de cada um. Implanta em cada um de nós a tua vontade, o teu querer, ó Deus. Para a glória, meu Senhor e Rei, do teu santo nome, em nome de Jesus. Nós somos, Senhor, os teus guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida. Te saudamos. Aleluia!